Bem-vindos a mais um episódio da rubrica Grow Clever Talks, onde temos a oportunidade de entrevistar convidados inspiradores, explorar um pouco dos seus percursos profissionais e aprender com as suas dicas e insights. Hoje temos connosco Licínio Santos, atual CEO do Montepio Crédito, uma pessoa que, devido ao seu foco, dedicação, conseguiu construir em relativamente pouco tempo uma carreira de bastante sucesso a nível da gestão em instituições financeiras. O Licínio iniciou o seu percurso profissional no BNP Paribas enquanto consultor de Customer Service, mas rapidamente conseguiu integrar as equipas comerciais. A sua vontade de evoluir e de aprender levou até ao Cofidis, onde teve os seus primeiros papéis de gestão de equipas, gestão de pessoas, e os seus resultados, mais uma vez, excelentes, enquanto Head of Sales rapidamente o projetaram para o board executivo. Mais recentemente, o Banco Montepio colocou-lhe um grande desafio de ser CEO da sua participada Montepio Crédito, com a missão de reestruturar, mobilizar e inspirar toda a organização rumo a um novo desafio para o futuro. Licínio, muito obrigada pela disponibilidade para estares aqui hoje connosco e vamos a isso, porque missão dada é missão cumprida, certo? Confere. Obrigado, Bel, pelo simpático convite para partilhar aqui um bocadinho daquilo que é o meu percurso. Ok, prometo que hoje não vamos falar de taxas de juros nem taxas de serviço, mas só focar no seu percurso profissional. Então, Licínio, o rapaz que no ano 2000 entrava para o Politécnico de Leiria para o curso de gestão, já ambicionava um dia tornar-se CEO ou não? Podes contar-nos um bocadinho da tua jornada? Posso, na verdade sim. Sabes que frequentemente fazem essa questão alguns líderes e eles dizem sempre não, isto foi uma consequência, e na verdade no meu caso também foi uma consequência do meu trabalho e do meu empenho e de algumas características que eu fui desenvolvendo naturalmente, mas eu sempre tive este drive. Eu sou apaixonado por pessoas e por estratégia e tinha a consciência que a missão do CEO é aquela que melhor pode trabalhar no impacto das pessoas e da estratégia de uma organização. Eu lembro-me que, rapidamente, quando cheguei à universidade, porque antes não tinha este drive, dado o contexto, portanto não conseguia percepcionar o valor da missão, mas rapidamente, a partir do momento em que entrei na faculdade, no curso de gestão, portanto na licenciatura em gestão, percebi que era isto que eu queria fazer. E lembro-me perfeitamente de, na altura, com o pouco dinheiro que tinha, assinar a revista Exame e a Executive Digest, que são publicações que falam de carreira, de pessoas, de empresas, e portanto eu comentava com alguns amigos que ainda hoje se lembram, amigos próximos dessa altura, que eu comprava aquelas revistas e lia e falava sobre elas, e tenho dezenas e dezenas de revistas, 2000, 2001, 2002, por aí fora, ainda em casa dos meus pais. Muito bem, então esse drive já veio de trás. Já veio. No ano passado celebraste 20 anos de carreira, ou seja, no fundo foram 20 anos em instituições financeiras, a aprender, a evoluir, a liderar pessoas. Ao longo destas 2 décadas, qual é que tu consideras que foi o teu momento de maior desafio e como é que tu o enfrentaste? Grandes desafios tive muitos ao longo destes 20 anos. Eventualmente, aquele que foi o maior, eu diria que foi em 2013. Em 2013 foi o ano em que eu mudei do BNP Paribas para a Cofidis, foi um ano em termos de agenda relativamente quente, foi o ano em que eu me casei, foi o ano em que eu fiz a minha tese de mestrado, foi o ano em que eu mudei da empresa e na verdade eu começo em janeiro, portanto eu saí numa sexta-feira, entrei na segunda-feira na outra empresa, foi tudo muito corrido. Ao fim de 8 meses, eu entro com o objetivo de desenvolver um canal B2B2C, que não existia na organização, ou existia timidamente. Okay. Há pouco tempo estavam a tentar desenvolvê-lo e, portanto, a ideia era eu ser o Regional Manager do Douro para cima, então eram 5 colegas a nível nacional, eu geria do Douro para cima, e em agosto, portanto, 8 meses depois, liga-me o administrador comercial a dizer: eu quero que tu venhas a Lisboa. Quando eu lá vou, ele diz-me, eu cheguei a acordo para dispensar aquele que era o Head of Sales Nacional, e neste caso a minha chefia, e eu quero que tu venhas para Lisboa, assumas essa missão. Então hoje é segunda-feira, amanhã tratas de assuntos pessoais, quarta-feira vens aqui para Lisboa procurar casa, tens até sexta-feira, segunda-feira começas a trabalhar, já reservei o hotel. Felizmente nessa altura o mercado imobiliário não está como hoje, porque hoje em dia não era possível. Confere. E, portanto, foi caminho de casa, ligar à minha esposa e dizer: tenho uma oportunidade, quero agarrá-la, vamos mudar-nos para Lisboa. E ao fim de uma semana eu estava efetivamente a trabalhar em Lisboa. Tudo isto foi muito rápido e o desafio é grande. Porquê? Porque, na verdade, como eu disse, eu tinha casado há 3 meses, estava a terminar a minha tese de mestrado, estava numa organização que ainda não conhecia suficientemente bem. Não havia uma série de competências, de produtos, procedimentos, uma série de coisas que eram precisas para ter sucesso nesta área, portanto estávamos de facto a começar.
e eu tenho que mudar para uma cidade diferente. A equipa era composta por 5 elementos, eu saía, portanto já eram só 4. Okay. Neste processo de saída, como colateral, houveram 2 colegas que este administrador comercial fez sair também, portanto eu vejo-me para uma equipa de 5 com 2 pessoas. E mais 2 pessoas de back-office, e portanto foram meses a entrar às 7 da manhã, lembro-me que tinha que passar o dedo no controle biométrico e só conseguia entrar às 7, antes não funcionava, e a sair depois das 22, e eu percebia que eram 22 porque começava a ouvir os aspiradores da empresa de limpeza. Isso. Portanto, foram muitos meses nesse registro, mas foi um desafio espetacular, e nós passamos de quase inexistentes neste setor para a liderança do segmento em poucos anos, e passamos de 2 ou 3 milhões para 150 milhões de financiamento ano, também em poucos anos. Portanto, foi de facto um desafio incrível. E construir a equipa foi incrível. Portanto, esse ano foi o ano mesmo, de facto, com maior impacto para ti, enquanto profissional, foram muitas transições ao mesmo tempo. Sim. Muito bem. Ao longo das nossas carreiras, nós cruzamos com várias pessoas que, por vezes, pelo seu conhecimento e pela própria atitude que têm, acabam por ter um papel de mentoria. Tu consideras que tiveste algum mentor ou mentores, e como é que classificas a atuação e a importância destas figuras a nível profissional? Eu não consigo identificar um mentor específico e dizer foi este ou foi aquele. Aquilo que eu gosto de pensar é que cada um dos líderes que me acompanhou ao longo deste meu processo e destes 20 anos de carreira tiveram um contributo importante para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Quando tu trabalhas numa multinacional ou em várias multinacionais, reportas à administração ou ao board, tens o privilégio de trabalhar com grandes profissionais, muitas vezes líderes experienciados, ex-expatriados, tiveram contextos multiculturais importantes. Não necessariamente só com líderes tu aprendes, porque eu tive muitos pares em conselhos de administração que eram de facto pessoas competentíssimas e com grandes skills, sejam soft, sejam hard, e portanto eu fui aprendendo um bocadinho com todos, e na verdade eu gosto de fazer o exercício nas 2 dimensões, porque nós temos tendência para dizer, eu tiro o melhor de cada um. Mas é preciso tirar também o pior de cada um, porque muitas vezes nós identificamos aqueles que são os comportamentos com os quais nós nos identificamos e entendemos que são bons e que queremos guardar para o nosso estilo de liderança. E eu gosto de fazer o exercício inverso, que é dizer, este é o comportamento no qual eu não me revejo, isto eu não quero ser assim, eu não quero lidar com estes temas desta forma, eu não quero tratar este assunto ou esta temática desta maneira, e portanto eu no fundo fui tentando perceber aquilo que podia fazer de melhor e como é que podia gerir, seja no positivo, seja no negativo. E há ainda uma outra vertente, que é quando tu trabalhas nestes contextos. Eu fiz parte de alguns grupos de trabalho internacionais, portanto dentro daquilo que era o grupo Cofidis, e tu vais trabalhando com pessoas que têm culturas próximas à nossa, os diretores comerciais de Espanha, de Itália, de França, da Bélgica, mas depois outros da Hungria, da Polónia, da República Checa, que em termos de cultura, de abordagem, não têm absolutamente nada a ver, mas que tu tens que trabalhar com todos, e de repente na mesma reunião passas de falar francês para falar inglês, e tudo isto te dá de facto essa experiência e como é que se reage a cada um dos contextos, sendo que depois os estilos de liderança também se adaptam. Se estás num contexto pandémico, se estás num contexto macroeconómico adverso, se estás num contexto de crescimento ou de merger and acquisition, e portanto tudo isto dá-te uma multiplicidade de experiência muito, muito relevante. E ainda neste contexto, hoje em dia também muitas multinacionais proporcionam alguns programas de mentoria ou de evolução de carreira. Como é que tu olhas para esse tipo de programas? Tiveste a oportunidade de participar em algum? Ou... Acho que é muito importante. Eu tive a oportunidade de participar num, portanto era um grupo de trabalho internacional, transversal, com alguns dos principais talentos da organização do ponto de vista internacional, em que desenvolvemos sobre alguns temas e apresentamos depois ao Conselho de Administração da Holding no internacional, e são de facto momentos muito enriquecedores e muito, muito interessantes. Muito bem. Após todos estes anos, que características, e tendo tu feito essa diferenciação de, ok, esta característica de liderança, identifico-me, quero instaurar isso também na minha prática diária, este tipo de liderança não. Portanto, quais é que tu acreditas serem as características mais importantes para o sucesso na liderança? Há muitas, e há muitas teorias também sobre isto. Eu defendo algumas. Eu diria que a autenticidade é a chave. As pessoas acreditam em pessoas, acreditam naquilo que veem e, acima de tudo, naquilo que sentem. Portanto, se és um líder autêntico, mostrares as tuas vulnerabilidades, que não acertas sempre, que não acertas tudo, mas que não tens problema nenhum em dizer quando erras, tens a honestidade intelectual de dizer eu errei, vamos seguir outro caminho.
teres a capacidade de fazer isso, no fundo, de transmitires confiança pela tua autenticidade, acho que é muito relevante. Porque, no fundo, a confiança conquista-se e transmite-se pela coerência entre as palavras e as ações. Depois, dir-te-ia a inteligência emocional. Porque ao longo do próprio dia tu podes ser confrontado numa posição de desfia com vários estímulos, desde um momento de euforia até um momento de grande adversidade e de grande complexidade, e teres a capacidade de manter uma estabilidade, refletir sobre o assunto, tomar uma decisão ponderada, fazer avançar e garantir que as tuas equipas se mantêm estáveis, que não tens estes picos emocionais, é relevante. Depois dir-te-ia a comunicação. Não há bons líderes que comunicam mal. E, portanto, tu tens que comunicar bem. Porque grande parte do sucesso está na comunicação. E muitas vezes é comunicar a coisa certa, da forma certa, no momento certo. E se tiveres a capacidade de fazer isto, porque liderar é inspirar e é mobilizar, e tu só consegues fazer com que as pessoas queiram fazer aquilo que tu queres que elas façam, se tiveres a capacidade de comunicar a coisa certa, da forma certa, no momento certo. Depois, dir-te-ia o foco, drive. Como lhe quisermos chamar, determinação. Tradicionalmente as empresas ou as equipas movem-se ao ritmo do seu líder máximo. Se o líder tem foco, tem drive, coloca exigência, velocidade de execução, faz acontecer, faz follow-up, toma decisões, assume riscos, define prioridades, as equipas têm tendência para fazer exatamente a mesma coisa. O inverso também acontece. Então eu dir-te-ia estes 4, depois há muitos. Destas 4. E todas estas características foste também desenvolvendo ao longo do tempo? Como é que se processou? Algumas, obviamente, naturalmente já são mais tuas, características que tens, mas algumas vão-se trabalhando. E às vezes as pessoas têm não essa dúvida, mas acham que um líder já nasce assim e que aquela pessoa nasceu para aquele sítio, para aquela função. Quando às vezes não há coisas que sim, naturalmente são tuas, mas outras vais trabalhando ao longo do tempo. Sim. Trabalhas em contextos, quando te vês verdadeiramente nesse contexto e na obrigação de o fazer, trabalhas com tudo aquilo que portanto, eu fui sempre fazendo muita formação, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista paralelo, digamos assim, formação profissional e outras, que fui subscrevendo online, tudo isso. Sempre li muito também. Eu sou um grande fã da escola do Jack Welch, e portanto tu vais apreendendo conhecimento, vais desenvolvendo, vais lendo e no fundo vais adaptando aos conceitos, e à medida que tu estás no ecossistema e aplicas e vês a reação, tu vais percebendo, isto funciona, isto não funciona. E, portanto, vais percepcionando aquilo que os outros fazem bem e aquilo que tu gostavas de fazer bem também e vais tentando melhorar. Eu tenho uma grande autodeterminação e autoconfiança. Portanto, eu vou à procura. Se eu vejo que há qualquer coisa, eu gostava de fazer isto, eu gostava de ter este tipo de sucesso, eu vou à procura. Vais atrás. Muito bem. Em cargos de direção e com um certo peso estratégico já para as organizações e sobretudo a liderar pessoas, muitas vezes somos confrontados com a necessidade de tomar decisões arriscadas e muitas delas também impopulares para o resto da organização. Como é que tu lidas com a eventual dúvida ou insegurança nesses processos? Olha, tu tens de estar preparado. Portanto, num cargo como este, se não estiveres preparado para tomar decisões difíceis e impopulares, não estás na missão certa. Tens que ter a honestidade intelectual de assumir que não vais acertar sempre e que de vez em quando vais tomar uma decisão que não é a melhor, mas é aquela que tu consideras à data, com os dados que tens, com a informação e as circunstâncias que se observam, será aquela que melhor serve os interesses da empresa, e a partir daí tomas a decisão e assumes as consequências e está tudo bem. E eu normalmente faço, portanto eu tenho eu sou pragmático, sou racional e portanto tomo as decisões em função daquilo que considero serem as melhores decisões para a empresa. Normalmente não agradas a todos, mas também no dia em que tentas agradar a toda a gente, não vais fazer certamente um bom trabalho, vais falhar. Eu diria que o mais importante é tu teres a capacidade de colocar os argumentos certos e, na maior parte das vezes, explicar o porquê daquela decisão. Porque as pessoas querem explicação. Aquela ideia de que nós tomamos uma decisão e seguimos e as pessoas não reagem, não, as pessoas querem perceber. E muitas vezes, mesmo que não concordem, se perceberem o racional, se perceberem que, de facto, face a esta visão, face ao caminho que nós temos que percorrer, esta decisão é coerente, mesmo que seja má, elas vão perceber. Há um vídeo muito interessante precisamente do Jack Welch, que se encontra facilmente no YouTube, que diz What is the role of the leader? Em que ele disse,
ou em que ele diz be the chief meaning officer, e é exatamente isso, explicar às pessoas porque é que estamos a tomar esta decisão, porque é que é este o caminho, porque é que nós temos que o fazer e quais são as consequências de não o fazermos. E tradicionalmente isto funciona. Depois há decisões mais e menos difíceis. Eu tento ter 70% aproximadamente, até aquilo que diz a regra, 70% da informação para tomares uma decisão que seja mais ou menos data-driven, que não seja só de feeling, Claro. e a partir daí tomas a decisão, assumes as consequências e geres aquilo que sejam os colaterais dessa decisão. Faz parte. Muito bem. E qual foi a maior aprendizagem dos teus cargos anteriores, sobretudo a nível comercial, de direção comercial e até mesmo os cargos mais primórdios, por assim dizer, das tuas experiências que tu trouxeste para o teu atual papel como CEO? Olha, dir-te-ia que o maior ensinamento é de que as pessoas prosperam em climas de confiança e não de medo ou não de pressão. Isto quer dizer que é possível ter bons resultados, é possível performar, é possível entregar valor a todos os stakeholders do ecossistema numa perspectiva inspiracional, de levar as pessoas a quererem fazer, as pessoas a divertirem-se no trabalho. Não tens necessariamente que fazer aquela pressão alta, aquela liderança autoritária, aquela liderança diretiva. Isso não é necessariamente verdade. Portanto, tu podes liderar sim pelo exemplo, mas de forma inspiradora e as pessoas apresentarem resultados incríveis e a empresa performar. Eu diria que este é o grande aprendizagem que trouxeste. Muito bem. Tu, em várias ocasiões da tua vida profissional, foste trabalhador estudante, portanto tiveste esse estatuto diversas vezes. É dessa forma que tu gostas de fomentar a aprendizagem contínua e de continuares a evoluir enquanto líder? Sim, na verdade eu comecei como trabalhador, eu trabalhei ao longo de todo o meu percurso. Eu comecei a trabalhar, estava no 8º ano, portanto como carpinteiro, já lá vai há bastante tempo, e portanto fiz todo o meu percurso académico praticamente como trabalhador estudante, mestrado, MBA, tudo, licenciatura, por aí fora. Tenho o cuidado de ir sempre renovando os meus conhecimentos. Eu sou da opinião que o saber não ocupa lugar. E, na verdade, eu conheço grandes profissionais que estudaram pouco ou que não estudaram e que são grandíssimos profissionais, mas acredito piamente de que somos muito mais bem preparados se tivermos a capacidade de ir renovando esse conhecimento. Com aquilo que é a globalização, com aquilo que é a evolução hoje da tecnologia, dos contextos macroeconómicos, geopolíticos, climáticos, por aí fora, a capacidade de nos adaptarmos a todos estes contextos que são super voláteis é sempre muito maior se nós tivermos a informação constante. E, portanto, alguém que faz uma licenciatura há 20 ou há 30 anos e que nunca mais faz nada para renovar esse conhecimento, vai estar muito menos bem preparado do que alguém que continuou a fazer esse update. Portanto, este é o princípio que eu tenho presente e, por isso, vou fazendo esta renovação com frequência. Com frequência, exato. Como é que se equilibra a pressão para gerar lucro com a necessidade de eventualmente reestruturar uma organização e também reconquistar a confiança dos clientes? Eu diria que é um jogo de equilíbrio. Tudo isto faz parte do mesmo processo. Tendencialmente os líderes em Portugal, não só em Portugal, mas é um assunto dos nossos líderes e do nosso tecido também característico, focam-se muito nas decisões de curto prazo, focam-se muito na estratégia de curto prazo, na gratificação rápida. Como é que eu consigo obter resultados rápidos? Porque é isso que me dá uma boa imagem, porque é isso que dá sucesso, porque é isso que me permite comprar um bom carro, porque é isso que, no fundo, faz bem ao ego. E, na verdade, na maior parte das vezes, esquecemos de pensar a longo prazo, esquecemos de preparar a empresa para o futuro e para aquilo que é a adversidade. Porque quando a empresa tem resultados de curto prazo, normalmente são resultados que são voláteis e que são frágeis. E, portanto, quando há uma tempestadezinha, quando há uma volatilidade, abana tudo. Ficas em dificuldade. E, portanto, eu diria que o lucro é uma consequência de tudo o resto e, portanto, o lucro vai acontecer se tu tiveres a capacidade de fazer bem desde o início, criar a base, estruturar, ter uma visão, procurar definir uma estratégia rumo a essa visão, inspirar as pessoas, teres a certeza que alocas os recursos e os meios certos aos lugares certos, que defines um bom plano de ação tático, que tens as boas métricas de acompanhamento, que fazes gestão da mudança quando é preciso fazer gestão da mudança e, acima de tudo, que consegues inspirar a uma boa cultura organizacional. Se tu conseguires fazer isso de forma estrutural, os clientes vão reconhecer essa entrega de valor rapidamente e depois o lucro é uma consequência. Muito bem. Gerir uma instituição bancária é desafiante, sobretudo também a nível de tempo. Portanto, como é que tu consegues manter ou tentas manter o equilíbrio entre a parte da tua vida pessoal e a parte profissional?
Isso é sempre desafiante. Mas eu tenho duas rotinas que me acompanham há muito tempo e que acho que têm funcionado. Uma eu todos os dias, eu sou muito disciplinado e, portanto, normalmente todos os dias estou a dormir às 11 da noite e acordo às 6 da manhã. Porque portanto, tenho um ritmo fisiológico da manhã, tenho muita energia, posso cantar aos 5 segundos, após acordar facilmente. Portanto, normalmente eu às 11 durmo, às 6 da manhã acordo e faço o meu exercício físico. É um momento em que não há telefone, não há WhatsApps, não há chamadas, não há e-mails e, portanto, é o meu momento onde vou correr 10 km, onde vou pedalar 30, onde vou fazer 1 hora de ginásio e, portanto, é o meu tempo que me permite aliviar o stress, de vez em quando pensar num outro problema um bocadinho mais complexo e tentar resolvê-lo, mas isso dá-me de facto um equilíbrio muito grande. E depois há uma outra rotina que é eu não levo trabalho para casa, normalmente. Já no passado já o fiz, hoje não faço. E, portanto, tenho a máxima de que se eu passo 8 a 10 horas do meu dia a trabalhar, e eu faço poucas pausas, porque eu não fumo, eu não bebo café, e, portanto, normalmente eu faço poucas pausas. Quando estou a fundo, mas depois, quando chego a casa, desliguei. Portanto, aquela pergunta clássica de como é que foi o teu dia, como é que correu o trabalho, zero. Ninguém me faz porque eu não respondo. Há muito tempo. Tenho aquela máxima de que se eu passei 8 a 10 horas a trabalhar, eu não chego a casa e quero mergulhar novamente nos assuntos, nos problemas, nos temas. Portanto, eu não falo trabalho em casa. E isso permite que tu consigas manter aqui algum equilíbrio e depois sou uma pessoa normal, gosto de andar de moto, gosto de ter os meus hobbies, de ir à praia, portanto, gosto de me divertir no dia-a-dia e também no trabalho e isso mantém-me equilibrado. E esse desligar, ou seja, isso também foi treinado, porque às vezes as pessoas sentem essa dificuldade quando estão num período mais desafiante no trabalho, com maior volume de trabalho e tudo mais, às vezes não é fácil desligar. Isso foi uma coisa que ao longo do tempo tu também foste treinando ou é uma coisa que para ti é natural? Estou ali, dei tudo, agora fecha. Eu acho que tu vais treinando e o desligar é QB, porque tens sempre um telemóvel onde saem e-mails, onde há interlocutores mais importantes do que outros. Mas dou-te um exemplo, eu não envio e-mails fora de hora às minhas pessoas e evito enviar WhatsApps, portanto eu não faço. Muitas vezes quando eu quero trabalhar fora de horas, que não é normal, mas de vez em quando é preciso fazê-lo, e quando eu quero trabalhar fora de horas, ou porque tive uma insónia, ou porque é fim de semana e porque tem que ser, faço com a opção de atrasar o envio do e-mail para as 8 da manhã de segunda-feira, por exemplo, para garantir que não estou a invadir o espaço e a privacidade dos meus colaboradores ou das pessoas que trabalham comigo, porque muitas vezes para nós é inócuo, portanto eu estou a trabalhar e envio um e-mail, eu não estou à espera que a pessoa me responda, mas a pessoa que está do lado de lá, ainda por cima, vindo de quem vem, diz, eu tenho que responder, porque quem me está a enviar este e-mail é o CEO, é o diretor, e portanto eu não faço isso. E sim, eu acho que tu aprendes a treinar isso, aprendes a desenvolver isso e depois vais equilibrando à medida que o tempo passa. Muito bem. Qual é que é o melhor conselho que recebeste até hoje e de que forma é que isso te impactou a nível profissional? O melhor conselho? Olha, há um que é muito importante e que tem a ver com a presença, tem a ver com a gestão e o posicionamento quando estás dentro de um board, dentro de um conselho de administração. E alguém me disse uma vez, e com muito sentido, tu não podes ganhar tudo, nem ganhar sempre. E de vez em quando tu tens que perder, mesmo que pudesses não perder. Mas quando tu ganhas tudo e ganhas sempre, vais ter tendência para criar uma onda que é demasiado positiva e que pode fazer com que rapidamente haja muita força para que tu percas. E, portanto, para tu conseguires ganhar os temas que são chave e aqueles que tu queres verdadeiramente que passem e que ganhes, tens que dar outras que não são tão importantes para ti, mas tu fazes passar a mensagem de que são e que perdeste e que estás um bocadinho chateado com isso, mas na verdade não estás, porque entregaste. E, portanto, esta gestão das forças de poder e da política, digamos assim, dentro de um conselho de administração, dentro de um board, de uma comissão executiva, o que lhe quisermos chamar, é muito importante. E tu aprendes a fazê-lo e a partir do momento em que aprendes a fazê-lo, sentes-te confortável, sim. É uma questão de agilidade mental e fazes isso com alguma facilidade. Acho que foi um bom conselho que eu recebi pouco depois de entrar no primeiro comitê de direção onde cheguei e que fui desenvolvendo e que me acompanha e que faz todo sentido. Muito bem. Que conselhos é que darias a jovens profissionais que aspirem, à semelhança do que tu fizeste, a ter uma carreira no mundo corporativo em posições de liderança? Eu diria, acreditem em si e acima de tudo eu diria que nós podemos ser aquilo que nós quisermos e podemos mesmo.
porque normalmente quando tu chegas a um cargo de liderança, ou uma liderança de topo, e principalmente quando és relativamente jovem, as pessoas associam sempre, bom, teve aqui um empurrãozinho, Exato. houve aqui um contacto, houve aqui uma ajuda, e tradicionalmente as pessoas desistem porque pensam, eu não tenho esse contacto, eu não tenho essa ajuda. E não é necessariamente verdade. Pode acontecer em alguns casos, e acredito piamente que continua a acontecer, diria que cada vez menos, mas não é verdade. Eu venho de uma família relativamente humilde. O meu pai ficou órfão adolescente, a minha mãe era a única rapariga numa família de 10 irmãos, portanto está-se mesmo a ver o que é que ela fazia em vez de ir à escola. Os meus pais têm a 4ª classe, foram imigrantes na década de 70 e de 80, e na verdade eu fui trabalhador estudante todo o tempo, e na verdade estou aqui. Exato. E estou aqui com o mérito, com o empenho. Naturalmente é preciso ter a sorte de estar no sítio certo à hora certa, mas quando esse sítio certo e essa hora certa bate, tu tens de estar preparado, tens de ter demonstrado esse empenho, essa competência, essas skills, esse bom senso, tudo aquilo que rodeia e tudo aquilo que faz com que olhem para ti como uma pessoa que pode fazer esta missão. E portanto isto prova que é possível fazer. Agora, é preciso sacrifício, é preciso disciplina, é preciso tu acreditares que é possível, não desistires. Eu penso muitas vezes no MBA, que concluí há relativamente pouco tempo, muitas daquelas sextas-feiras à noite, depois de um dia e depois de uma semana de trabalho, Exato. e tu estás a discutir temas dentro de uma sala de aula, quando tu já estás no board de uma empresa, portanto não estás necessariamente naquela aspiração de eu preciso fazer isto para evoluir, ainda que o valor esteja lá. E tu pensas, bom, eu estou aqui e há uma série de outras pessoas que se estão a queixar constantemente nas redes sociais, na vida, no café, etc., que as coisas não lhe sorriem, mas a esta hora estão a beber uma cerveja no café ou estão a ver um jogo de futebol, porque é mais importante, e eu estou aqui. E, portanto, ter esse drive, que eu acho que, no fundo, a vida acompanha-te e dá-te esta... Eu faço muitas vezes a associação com o desporto individual. Eu fiz atletismo federado durante 15 anos, quando era miúdo, adolescente, e no fundo tu no desporto individual só dependes de ti e só contas contigo. Enquanto no desporto coletivo, se há um dia em que não estás tão bem, não dormiste bem, não estás em forma, passas a bola, ou até ficas no banco, ou até os outros estiveram bem, a equipa não foi tão forte e passaste despercebido. No desporto individual não há 3 resultados possíveis. Se são 30 a correr, a começar a corrida na pista, tu tens 30 resultados possíveis. E na verdade só um é que interessa. E até podes ter um resultado que seja humilhante. E, portanto, tu só dependes de ti, treinas todos os dias sozinho, treinas quando estão 3 ou 4 graus e a chover, treinas quando estão 35 e sol, e, portanto, essa resiliência, essa capacidade de sacrifício, essa capacidade de eu só dependo de mim e só posso contar comigo, tenho que ir a fundo, porque ninguém me vai dar absolutamente nada. Exato. Eu diria que é isso que faz a diferença. E se nós acreditarmos e tivermos este drive, esta energia, esta determinação, as coisas depois acabam as coisas têm tendência por acontecer. Para acontecer. Muito bem. Então, vamos passar aqui para o último segmento da nossa entrevista, que é o Quick 5, onde eu te vou colocar 5 perguntas rápidas de resposta também rápida. Então, qual a razão pela qual utilizas 2 relógios? 2 relógios. Isto é um hábito muito antigo e que vem desse tempo do atletismo. Portanto, eu pratiquei atletismo durante muito tempo. Durante o dia na escola usava do lado esquerdo, à noite nos treinos usava do lado direito e, portanto, passei a usar 2 desde os 10 anos, uma coisa deste género. Toda a gente que me conhece sabe que eu uso sempre 2 relógios. Não consigo sair só com um. Portanto, não é nenhum ritual, nenhuma superstição, é mesmo habituaste a utilizar. Muito bem. Qual foi a melhor decisão de investimento que já fizeste na tua vida? Talvez um imóvel que eu comprei em determinada altura a um preço excelente e que depois remodelei, arrendei e que agora até vendi e que foi, de facto, muito, muito rentável. Muito bem. Se pudesse eliminar uma tarefa administrativa, daquelas assim menos atrativas que tens na tua rotina diária, qual é que seria e porquê? Ler as atas das reuniões. Ok. Não é assim a coisa mais entusiasmante que há, faz parte e temos que as ler para garantir que está em conformidade, mas não é assim uma coisa que me apaixona. Muito bem. Qual a coisa mais inusitada que já fizeste para motivar uma equipa tua? Nunca fiz nada de extraordinariamente radical ou fora da caixa. Talvez o ano passado, com a minha equipa de gestão direta, fizemos uma walking meeting, assim, uma coisa diferente. Reunimos-nos todos na mata de São Pedro de Moel, que é ali junto ao Pinhal de Leiria, e fomos todos dar uma caminhada de alguns quilómetros com ar puro pela frente para tentarmos refletir e discutir sobre um problema específico que tínhamos em equipa. E eu diria que foi inspirador, foi motivacional, saímos todos muito contentes com aquilo que foi o resultado.
Muito bem. Qual é o desafio mais subestimado que um CEO de um banco enfrenta diariamente? Mais subestimado? Dir-te-ia a cultura organizacional, porque a cultura é a chave no sucesso de qualquer organização e por muito forte que seja um CEO, que seja muito bom tecnicamente, conheça muito bem o negócio, o mercado, tenha uma estratégia muito boa, se não tiver as pessoas mobilizadas com aquilo que é essa estratégia, se não tiver uma cultura organizacional, porque as empresas são organismos vivos e têm uma cultura, se a cultura não estiver lá, se não tivermos a capacidade de fazer a gestão da mudança e entregar uma cultura que seja adequada a esse plano, não vai funcionar. Ok, portanto, esse é o desafio mais... É o mais subestimado, as pessoas pensam sempre... que os processos é bom, são todos lá, que tecnicamente, tudo... fala bem, conhece o negócio, conhece os mercados, tem os contactos, tem uma boa estratégia, está tudo perfeito, mas é preciso que a cultura seja adequada. E não é por acaso que se diz que a culture eats a strategy for breakfast, porque de facto a cultura faz toda a diferença. Muito bem. Licínio, agradeço mais uma vez a tua disponibilidade por ter estado aqui connosco a partilhar a tua jornada, bastante inspiradora. Para saberem mais sobre o Licínio poderão seguir o link na descrição do vídeo e fiquem atentos aos próximos episódios da rubrica Grow & Clever Talks, onde poderemos conhecer mais histórias inspiradoras e aprender sobre desenvolvimento profissional. Obrigada.